Salve, salve, galera! Uma boa tarde para você que está ao vivo conosco aqui acompanhando Mais Vôlei, por favor. Especificamente nesta semana, na quinta-feira, após o jogo Brasil e Alemanha, seleção brasileira feminina se classificou para a semifinal, derrotou a Alemanha por 3-0 e vamos aí esmiuçar essa partida com Cacá Bizocchi. Cacá Bizocchi, boa tarde aí para você. Primeiro, assim, antes de rodar a vinheta, um resumo, primeiras considerações sobre essa classificação brasileira, que agora teremos o Japão pela frente. Boa noite. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, galera aí que acompanhou o jogo e chegou à conclusão de que o Brasil é, sim, uma das melhores seleções do mundo. É isso. Pode ser uma boa noite para quem não estiver vendo ao vivo, uma boa madrugada, uma boa manhã, né, para todo mundo aí que estiver acompanhando no horário alternativo. Vou rodar a vinheta e depois voltamos em definitivo, sem pausa, certo? Então, bora aí. Vinheta na tela. Tá aí, estamos de volta e vamos iniciar, sem dúvida nenhuma, sobre esse confronto contra a Alemanha. Até comentei, não tem nada a ver com esse jogo contra a Alemanha, comentei com o Cacá Bizocchi que a gente está tão entrosado contra a seleção brasileira que a gente nem combina, a gente escolhe a mesma cor, os dois de preto hoje aqui no ar para trazer esse conteúdo para vocês. Primeiro, agradecer aqui Ana Luísa Godinho, que se tornou membro ou voltou a se tornar membro, não importa, o importante é tê-la conosco aqui, Ana Luísa. O Gabriel Rocha, que está iludido aqui, ó, completamente iludido com a nossa seleção, seremos campeões, eu creio. Mas antes de pensar em sermos campeões, Cacá Bizocchi, vamos falar sobre o jogo contra a Alemanha e eu começo querendo saber de você como que o Brasil construiu essa vitória contra as alemãs aí nessa partida de quartas de final da Liga das Nações. O Brasil foi mostrando para a Alemanha que para ganhar da seleção brasileira precisa jogar muito e por muito tempo. A Alemanha ofereceu resistência até onde conseguiu ter forças para isso. O Brasil foi administrando o jogo, começou não muito bem, é verdade, mas à medida que a partida ia correndo, o Brasil mostrou que é muito superior à maioria das seleções hoje no cenário internacional. Eu faria esse resumo hoje da partida que levou o Brasil para mais uma semifinal de um torneio internacional. Tá aí, vitória do Brasil. Primeiro, aproveitando aqui para avisar para a galera que eu fiz uma enquete lá para vocês votarem quem vocês acharam aí que foi a melhor jogadora do Brasil nessa vitória contra a Alemanha. Só dá para colocar 4 opções. Eu coloquei lá Gabi, Rosa Maria, Marcele e Roberta. Ô, Cacá, sobre essa vitória do Brasil contra a Alemanha, deu para perceber que assim que a Alemanha entrou com uma estratégia, falou que tentou, né, lutar o máximo que aguentou, entrou com uma estratégia de arriscar bastante no saque. E ali, de preferência, ali no primeiro set, deu para ver, né, para quem reclama muito de uma oposta brasileira, pelo menos a Rosa Maria, ali no primeiro set, conseguiu virar as bolas dela, né? O que você destacaria, assim, nessa primeira parcial do Brasil, que foi equilibrado até ali meados, mas depois o Brasil conseguiu vencer ali por 25-19. Então, a Alemanha começou o jogo, Rafa, sabendo o que precisava para pelo menos fazer frente ao Brasil. Precisava sacar bem para confiar num dos pontos fortes da seleção alemã, que é o bloqueio, e se organizou taticamente bem também para se posicionar defensivamente. E eu acho que isso que trouxe um pouco de impaciência, um pouco de dificuldade para o Brasil, porque a bola não caía com tanta facilidade. O Brasil mostrou que não ia encarar o bloqueio alemão, que era um fundamento que ele precisava respeitar e respeitou, mas não contava com um jogo de defesa, um jogo de campo tão eficiente como estava sendo da Alemanha. E eu acho que essa foi a razão do jogo ter se tornado um pouco mais difícil para a gente. O Brasil começou
a ter mais facilidade quando começou a usar mais o bloqueio em vez de querer passar pelo bloqueio e tentar botar no chão. Aí a Alemanha começou a se desesperar. E aos poucos, né, no primeiro set ainda nem tanto, mas a Alemanha foi dando pontos em erros para o Brasil. O que aconteceu na primeira parcial, em relação ao bom time da Alemanha, é interessante que a gente fique de olho nessa seleção, vai chegar no Mundial daqui a um mês, jogando um voleibol competitivo, né? Um mês de treinamento para a Alemanha vai fazer diferença, porque é uma seleção que sai ali do bloco intermediário e querendo ficar entre os melhores desse bloco, né? Acho que a Alemanha não vai brigar por um título no Mundial, mas vai ser aquela equipe que vai brigar ali para ser um dos melhores das equipes médias, né? Então a gente não pode Desculpe. A gente não pode menosprezar o adversário que foi batido hoje. A Alemanha fez um bom primeiro set, um bom segundo set, mas faltaram algumas peças importantes na Alemanha. Eu acho que principalmente a oposta, né? Enquanto as ponteiras, as centrais estavam derrubando, a oposta não punha a bola no chão. Quando precisava dela, o rendimento foi muito baixo. E o Brasil tinha, como você falou, a Rosa Maria, apesar de não estar colocando constantemente bolas no chão, mantendo o jogo e não errando, né? Aí, quando a Rosa Maria percebeu que não ia dar para bater para a defesa, né, para a bola cair no ataque, mas sim usar mais o bloqueio, a Rosa começou a evoluir. E foi um dos principais nomes nesse primeiro set, que já mostrava uma Júlia Bergmann um pouco abaixo do que a gente está acostumado a ver. A Júlia não foi bem no ataque, a Júlia estava insegura exatamente por não estar indo bem no ataque, na recepção, e a Júlia foi entrando no jogo aos poucos, com a ajuda da Rosa Maria, da Gabi. Então, eu acho que o primeiro set teve esse desenho aí. As coisas ficaram um pouco mais difíceis para o Brasil exatamente por essas questões. Uma Alemanha que vinha bem, mas faltava uma peça, e o Brasil que, apesar de não ter a Júlia Bergmann numa tarde inspirada, teve as outras jogadoras cobrindo, né, esse pouco voleibol que a Júlia estava jogando. Ô, Cacá, sobre essa questão da Júlia, era uma das perguntas que eu tinha deixado aqui para a gente debater, né? Por que a Júlia Bergmann encontrou dificuldades no ataque, né? O que eu queria saber de você foi mais uma tarde, noite, né? Para eles lá, noite, para a gente tarde. Foi mais um dia, digamos assim, infeliz dela nessa opção ofensiva, ou, de certa forma, a Alemanha encontrou uma forma de marcar que acaba sendo preocupante pensando nos próximos jogos? Então, Rafa, vou falar do ataque, né, da Júlia, mas só para complementar, eu ia falar isso e acabei esquecendo. O rendimento da Júlia, ela estava percebendo que não estava muito bem. Tanto que na parte defensiva, que ela varre a quadra com tranquilidade ali pela posição 6, né, ela consegue fazer a leitura, se colocar atrás dos bloqueios, ela não conseguiu praticamente defender. E a questão do ataque, eu acho que tem muito a ver com isso que eu comentei anteriormente. A defesa alemã estava muito bem posicionada. E eu acho que isso trouxe um pouco de incômodo para a Júlia, né? Opa, eu achei que era só escapar do bloqueio que eu ia conseguir ir bem, né? E não foi. E diante de um time que sacava mais entre ela e a Marcele, né? Ficou bem claro isso, a opção da seleção alemã em fazer um saque forte numa determinada região, que normalmente não era ocupada pela Gabi. Eu acho que isso trouxe a dificuldade que a Júlia encontrou, né? Acho que foi por isso. A Júlia que vinha em crescimento, né? A gente espera que, se for questão de defesa, porque o Japão defende para burro, que a Júlia esteja um pouco mais efetiva e mais inspirada no sábado contra o Japão. 15h em sábado, Brasil e Japão. A Pogani, né, defendendo muito ali a líbero alemã, né, Kaká?
Que é uma das melhores do mundo, na minha opinião, hoje, viu, Rafa? Essa menina tem evoluído campeonato a campeonato, temporada a temporada. Fez uma defesa de cinema num ataque ali na diagonal, com um braço só, mergulhando igual japonesa para a bola. É uma líbero também para ficar de olho, viu? Cacá, a gente já falou meio que por cima dela, mas eu quero a gente ampliar esse debate, porque o que a gente mais fala aqui no Brasil, e era uma coisa que eu estava, se a gente tivesse feito o programa ontem, eu ia te perguntar isso. Numa relação com 14, qual a utilidade de ter 4 opostas? Né? Porque né, a gente tem 14 jogadoras, o Zé Roberto deixou a Luzia fora para colocar 4 opostas. Isso diz muito sobre a nossa questão de insegurança em qual oposta vai render ou não. Então, num jogo que a nossa oposta é a maior pontuadora, no caso a Rosa Maria, acho que vale a gente falar um pouquinho sobre a atuação dela, né? Acho que talvez o primeiro set melhor, depois voltando um pouco à normalidade, mas eu quero te ouvir sobre a Rosa no jogo de hoje. Bom, vamos lá. Depois me lembra aí de falar dessa situação das opostas, né? Em quantidade, se eu esquecer, Rafa. A Rosa Maria, primeiro, eu vou discordar do que o Marquinhos Freitas comentou na partida de hoje, né? Durante o primeiro set. Falou que a Rosa Maria é uma oposta de se impor, de ir para a paulada, de mais coragem, que ela não alivia. Eu acho que a Rosa Maria não pode pensar desse jeito, porque se a gente for comparar a Rosa com outras opostas de outras seleções, a Rosa Maria tem a favor dela muito mais a técnica do que exatamente a condição física, né? Ela não é uma Egono, ela não é uma Boskovic, ela não é uma Stysiak, ela não é nenhuma dessas opostas, né? De força, de paulada, de botar no chão o tempo todo, uma Vargas. A Rosa Maria, ela tem que ser técnica. E eu acho que as temporadas que ela passou no Japão ajudaram muito nessa questão. Então, se a gente for assistir a seleção brasileira, a Rosa não é uma jogadora que vai botar sempre bola no chão. Só que a Rosa precisa construir o jogo, né? Uma frase que está sendo usada muito hoje em dia no masculino, no feminino, né? O rejogar. O rejogar, ao contrário do que muita gente pensa que não é só você manter a bola no alto. O rejogar, que eu prefiro chamar de reconstrução, é a possibilidade. Hoje está difícil essa garganta. O Cacá está. A garganta está. Não tem nenhuma aguinha aí perto, Cacá? Não, eu vim direto do jogo. Daqui a pouco eu pego, Rafa. Deixa você falando aqui com eles, eu pego. Mas, fala sobre a Rosa, desculpa. Então, completando, né? Então, o rejogar é o atacante saber que ele precisa fazer com que a equipe crie uma situação melhor para conseguir o ponto no contra-ataque. Então, a Rosa, ela está construindo essa nova mentalidade, essa nova habilidade. E muitas vezes ela, sim, coloca bolas fáceis de serem defendidas pelo adversário e cria condições do adversário contra-atacar. Mas isso tem melhorado, né? Então, essa é a característica da Rosa. A gente não vai ter uma oposta para derrubar todas as bolas. Só que a gente tem 2 ponteiras, né, com a ausência da Ana Cristina, que são muito boas na recepção e muito boas no ataque. Então, o time se equilibra. Se o voleibol é conjunto, a Rosa faz parte de um conjunto sem ser protagonista, como são essas outras opostas. Você pega o time da Turquia, por exemplo, Rafa, é Vargas ou não é Turquia. Né? A gente tem visto aí a Turquia hoje também, mais uma vez, perdeu por causa das ponteiras, não tem ponteiras para decidir, o jogo acaba ficando muito na Vargas. A Turquia fez a melhor campanha dela no primeiro ano da Vargas naturalizada e depois não conseguiu mais ter as mesmas atuações. Por quê? Porque mostra fragilidade nas pontas, coisa que o Brasil não tem. Né? O Brasil se segura